Graça e paz, amados. Queremos meditar nesta manhã sobre a mensagem da cruz. Lucas capítulo 23, versículo 26, está escrito: E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Lucas 23, 26 a 32. No versículo 33, então, segue a história dizendo: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título, em letras gregas, romanas e hebraicos: I-N-I-R. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores: Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos pelo que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, a palavra da cruz é uma palavra de bênção, é uma palavra de salvação. A palavra da cruz é uma palavra eterna, uma palavra que não mudou, uma palavra imutável. A palavra da cruz é uma palavra de esperança, é uma palavra de confiança, é uma palavra de convicção, de certeza de que o que está preparado para nós é muito maior do que tudo aquilo que nós já vimos até hoje, e de tudo aquilo que nós já presenciamos, de tudo aquilo que nós já tivemos. A Bíblia diz que nunca chegou a passar pela mente humana o que é que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Deus vai falar conosco nesta manhã pela sua palavra. Eu creio. Basta você colocar o seu coração na dispensação da graça de Deus. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra-nos, Espírito, te queremos, Deus.
tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Queridos, dia a dia vimos falar do Evangelho e pessoas pregarem, explicarem o que é a palavra de Deus, levarem a mensagem do Evangelho a todos os homens. Ouvimos falar então da Via Crucis, o caminho do Gólgota. Desde a tribuna onde Jesus fora julgado, até o pátio onde ele foi açoitado, espancado, humilhado, cuspido e coroado com a coroa de espinhos, passando por aquele caminho estreito das ruas de Jerusalém, até chegar ao Gólgota. O caminho do Gólgota foi pontilhado por sangue, marcado pelo sofrimento de Cristo, marcado pelo sangue salvador, pelo sangue purificador, pelo sangue que sara, que cura, que liberta. A Via Crucis foi o caminho traçado por Jesus para consumar o seu ministério e aquilo que ele havia traçado para a humanidade. Porque olhando Deus dos céus para a terra não viu um justo sequer, e mandou o seu único filho justo para justificar o homem. Infelizmente, ao longo da história do movimento cristão, do movimento evangélico, criou-se a ideia de que a vida na terra é um mar de lágrimas, ancorados na fala de Jesus de que o meu reino não é deste mundo, e na carta aos Hebreus, em que se diz que os heróis da fé eram peregrinos e estrangeiros na terra, Hebreus 11:13, bem como a ideia de que os assuntos deste mundo não são importantes para a vida cristã, e o que importa seria somente o cuidado da alma, estar bem com Deus, agir da forma como Ele deseja, negar o mundo, seria então tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas a mensagem da cruz vai muito além de tudo aquilo que nós já ouvimos pregar até hoje. Vai muito além de tudo aquilo que possamos imaginar, ou que a nossa mente possa perfazer, gerando um caminho que não é a realidade passada, mas é uma realidade presente, porque o caminho da cruz é presente até hoje, nos nossos dias, na nossa vida. E então nós sabemos, amados, que o caminho do Gólgota, quando ele começa a ser traçado ali por Jesus, quando ele começa a ser pontilhado pelo seu sangue, vemos ali que ele estava traçando para nós um grande projeto para que nós pudéssemos hoje lembrarmos dele e levarmos esta mensagem poderosa a todos os quatro cantos da terra. A mensagem da cruz nos faz analisar, compreender muitas coisas. Dentre elas, veremos a prontidão
de Simão ao carregar a cruz. Colocaram sobre um homem a cruz de Jesus, e isso nos faz refletir que temos que cada um de nós carregar a cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome sobre si mesmo a sua cruz e siga-me. Cada um de nós vai levar a sua própria cruz. Jesus disse que o cálice que ele estava por beber, nós não poderíamos bebê-lo totalmente. Mas podemos aqui parafrasear e compreender como teria sido o caminho do Gólgota. O caminho do Gólgota foi marcado por algumas questões na nossa vida, como diz uma palavra de Mark Johnson. Talvez você já foi tentado a duvidar do amor de Deus por você. Tentado a duvidar do caminho do Gólgota, das marcas que a cruz deixaram indeléveis na história de toda a humanidade. Talvez você tenha sido levado pela história dos romanos de menosprezar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem da crucificação e da ressurreição de Jesus. Você sabia que os imperadores romanos pagaram os soldados para que eles mentissem sobre a ressurreição de Cristo? E por isso muitas pessoas ainda hoje duvidam de que Jesus realmente ressuscitou? Talvez você tenha sido tentado e tenha sido levado a isso. O que nos traz a mensagem da cruz? O sofrimento de Jesus começa lá no Getsemane. Logo depois de ter ceado com os seus discípulos, Jesus vai para o Getsemane com alguns dos seus discípulos fazer uma vigília de oração. Como já dissemos em mensagem anterior, a palavra Getsemane significa prensa do óleo. Jesus sabia que estava sendo levado ali para passar pela prensa do óleo. Getsemane era então a prensa que moía, que prensava a azeitona para sair o mais puro azeite. Ali começou a Via Crucis. Jesus, o caminho da cruz, o caminho do Gólgota. Você já foi tentado a duvidar do amor de Deus por você? Talvez você tenha perdido uma pessoa amada, ouvido más notícias de um médico ou tido que enfrentar novamente uma tentação perturbadora. Você lamenta. E às vezes você diz: Deus, se tu realmente me amas, por que permites que isso aconteça comigo? O caminho da cruz, o caminho do Gólgota, começou para Jesus. O Getsemane ali, os soldados, o sofrimento. Jesus começa a passar pela prensa do óleo. Jesus é preso, levado aos principais daquela época, diante dos sacerdotes, diante do imperador e dos soldados, seus algozes. Jesus começa a ser interrogado, começa a ser humilhado, cuspido, espancado. Colocam sobre ele a coroa de espinhos. E depois de 40 açoites, Jesus então começa a fazer a Via Crucis. Começa a sair ali do julgamento, do pátio do juízo, onde receberam o veredito de crucificação, onde Pilatos deu liberdade ao povo para escolher, e o povo escolheu, crucificam.
Jesus agora é levado ao Gólgota. Passando pelo caminho, eles encontraram com um homem no meio do caminho e o colocaram para carregar a cruz de Cristo. E ele foi levado ao monte do Gólgota. Jesus carregando a sua cruz. Ao chegar no monte do Gólgota, no monte chamado Caveira, Jesus então ouve dos seus algozes injúrias, zombarias, enquanto ele estava sendo crucificado. Lembremos, amados, que quando Jesus estava falando com os seus discípulos, as mulheres estavam chorando. Quando ele falava da sua crucificação, as mulheres estavam chorando. E ele dizia então: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Jesus sabia onde ele estava indo, por que ele estava indo e o que ele tinha que fazer. Jesus sabia o sofrimento que aconteceria conosco posteriormente à sua morte, à sua crucificação. E ele então falava àquela mulher: chorai por vós e por vossos filhos. Ele sabia que a luta, a dificuldade, o problema que todos nós iríamos enfrentar era muito grande. Agora Jesus chega ao monte da crucificação, Monte Caveira, porque Gólgota significa caveira, calvário. E Jesus, sendo ali pregado, ouvia de tudo que se falava sobre ele e as tentativas do nosso adversário para fazê-lo desistir da cruz. Naquele momento, Jesus olha para aquelas mulheres ali ao pé da cruz, chorando. Olha para aquele povo, zombando dele, escarnecendo dele. Ele se volta para Deus, olhando também para os soldados, seus algozes, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda. E ele volta-se para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu amado, Jesus estava traçando ali a nossa salvação, traçando ali a nossa redenção. Ele estava agora mostrando a toda a humanidade a sua determinação, o seu propósito, ao qual ele havia sido preparado para aquilo. Levar o propósito de Deus de salvar toda a humanidade através da sua morte, da morte de cruz. Posteriormente a isso, vemos que Jesus foi crucificado, foi sepultado, mas ele foi ressuscitado. E aí começa a nossa trajetória para levar a mensagem da cruz. A Bíblia nos diz que o nosso Senhor, ao ser crucificado, pagou o preço
pela nossa salvação. Recebemos de graça. De graça recebemos e de graça agora entregamos a mensagem da cruz. Mas o que é para você a mensagem da cruz? Seria uma simples mensagem? Seria um simples recado? Caso não houvesse nele ou nela um poder tão grande de restauração, de salvação, de libertação e de vitória para a vida de todos aqueles que ouvem e dão crédito. O profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi levado ao matadouro, ele foi levado como ovelha muda e não abriu a sua boca. Ele foi levado ali para nos resgatar. Observamos então, queridos, que ali estava traçado um novo caminho para levarmos a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é mensagem de salvação, é mensagem de cura, é mensagem de libertação. Mas esta caminhada até o Gólgota e a crucificação nos mostra ali, queridos, alguns pormenores que precisamos entender. Ela nos fala de dependência. Ela nos fala de humilhação. Ela nos fala da humanidade de Cristo. Ela nos fala de solidariedade. Ela nos fala de resistência. Ela nos fala de persistência. O que podemos extrair então destas palavras? A mensagem da cruz não é uma mera mensagem, não é algo que um carteiro chega e te entrega de repente na porta da sua casa. A mensagem da cruz é algo que sai direto do coração de Deus para o nosso coração. A mensagem da cruz nos mostra que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo de Jesus mostrou que nos trouxe a paz genuína, verdadeira, pura e eterna. Esta mensagem da cruz é a mensagem que Jesus quer falar e quer passar ao nosso coração, e que nós temos que dia a dia estarmos levando, profetizando a todos os quatro cantos da terra. A primeira mensagem que saiu após a cruz foi a mensagem financiada por aqueles que crucificaram Jesus, tentando fazer com que os soldados levassem a todo o povo que a ressurreição de Jesus era uma farsa, uma mentira. Ali ficou caracterizado a primeira falcatrua, propina criada pelos romanos para destruir a mensagem da cruz. Jesus havia informado e afirmado que no terceiro dia ele seria ressuscitado. Os soldados então entendiam que aquela mensagem poderia fazer um efeito muito grande na humanidade.
o imperador, os governadores daquela época, então pagaram para que os soldados negassem a veracidade da mensagem da cruz. Jesus ressuscitou. Primeiras pessoas a pregarem a mensagem da ressurreição, a mensagem genuína, verdadeira e pura da cruz de Cristo. As mulheres que foram ao sepulcro. E então, sai ali uma mulher a informar aos seus discípulos quando Jesus ordenou, dizendo: vai e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou diante deles para Jerusalém. Ali começa a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho. Mas, querido, a mensagem da cruz é penosa, a mensagem da cruz é dolorida, a mensagem da cruz trará consequências gravíssimas. Jesus havia dito para os seus discípulos que ao pregarem a mensagem da cruz eles poderiam ser perseguidos e até mesmo mortos. E muitos deles foram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi cortado ao meio. Paulo muitas vezes passou em prisões, passando fome, sede, frio, torturado. Segundo a história que conhecemos, a história do povo de Israel, história dos hebreus, notamos que todos ou quase todos os apóstolos, discípulos contemporâneos de Jesus, passaram por grandes tormentas nas suas vidas por causa da pregação do Evangelho. Por isso a palavra da cruz nos mostra que temos que ter resistência, que temos que ter persistência. Há 3 situações que nós podemos passar diante da mensagem da cruz: resistir, desistir ou persistir. Resistir nos dá a ideia de luta, de combate, de porfia, de guerrear por aquilo, de defender a ferro e fogo o propósito e de partirmos para a batalha para vencermos definitivamente. Persistir, ainda que em meio a lutas e tribulações, a tormentas e perseguições, continuar lutando, continuar fazendo valer a mensagem da cruz, ainda com sofrimento, porque sabemos que depois da cruz haverá um estado de glorificação. Jesus foi crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. 40 dias depois da sua crucificação, ele foi glorificado. A cruz nos trará a vitória da glorificação, quando estaremos para sempre ao lado de Deus, assim como Ele nos fez justos, santos, inculpados. Mas agora estamos aqui e temos uma missão sublime de levarmos esta palavra, esta mensagem, ainda que seja uma via dolorosa. Mas eu quero te dizer, amado, que ainda que esta via seja dolorosa, jamais poderá se comparar à via crucis, a via que Jesus Cristo passou para nos garantir a nossa salvação. Vale a pena pregarmos este evangelho. Um evangelho do Jesus Cristo que cura. Um evangelho de Jesus Cristo que liberta.
do Cristo que ao passar pelas vias de Jerusalém, encontra ali um cego de nascença, e quando ele chega perto daquele homem, ele então pergunta: o que quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E ele simplesmente com uma palavra diz: quero, veja. O Jesus Cristo que chega diante do leproso, e o leproso então diz: Jesus, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E ele olha então com grande compaixão por aquele homem e diz: eu quero, seja limpo. O Jesus que chega diante de um paralítico que estava aguardando junto ao poço para que alguém pudesse levá-lo ali, para que ele pudesse se lavar e ser curado. Ele chega e mostra que ele não dependia de circunstâncias, que ele não dependia de rituais, que ele não dependia das normativas criadas naquela época. E ordena aquele homem: levanta. Aquele Jesus que, ao caminhar pela cidade de Naim, via uma mulher guiando o sepultamento do seu filho. Ali seguia o féretro para chegar até o cemitério. E ele chega e ordena ao morto que se levanta. O evangelho que nós pregamos é aquele mesmo de que Jesus, chegando em Betânia, vai até o cemitério visitar o seu amigo Lázaro, que 4 dias já estava sepultado, e ele chega e diz: Lázaro, sai para fora. E eu quero parafrasear aqui, irmãos, e conjecturar que se naquele momento Jesus não tivesse usado o nome Lázaro, muitas pessoas teriam ressuscitado naquele momento. Mas ele queria ressuscitar a Lázaro, e por isso ele usou o nome e disse: Lázaro, sai para fora. E o homem que já estava 4 dias sepultado ressuscitou. A carne que já estava em estado de decomposição se refez dentro dele. Vale a pena pregar este evangelho. Vale a pena anunciar esse Jesus. Nós cremos ou não neste evangelho, querido? Você que é cristão, você que por anos tem ouvido a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, e tem ouvido falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e por fim leva para o céu, você acredita nesta palavra? Você acredita na palavra de Deus que te garante a vitória? Você tem convicção de que isso é verdade? Você acredita nisso? Agora Jesus chega para os seus discípulos e diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pois quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Irmãos, a nossa missão única é pregar o evangelho, esse evangelho da cruz. É levar a mensagem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É mostrar ao mundo que a sua morte, a sua crucificação, os seus açoites, o seu sofrimento, que começou lá no caminho, quando ele ia para o Gólgota, já sentindo o peso do seu sacrifício. Quando no Gólgota ele podia sentir as dores da crucificação. Quando ele
suava gotas de sangue, sentindo a dor que ele teria que passar, e ele orava e dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Queridos, o sofrimento de Jesus não foi apenas físico, foi um sofrimento muito grande, foi um sofrimento na carne, mas foi um sofrimento na alma. Ele sentia o quanto ele estava tendo que passar de sofrimento, dor e angústia para, enfim, consumar a nossa salvação. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. A morte de cruz, a morte de Jesus foi suficiente para pagar o preço da minha redenção, para trazer a mim a sua salvação. Agora esse Jesus requer de nós que nós tenhamos intrepidez, coragem, determinação, força, capacidade, disposição para pregarmos este Evangelho, para levarmos e proclamarmos a mensagem da cruz, a mensagem que traz salvação, que traz libertação, que traz cura, e dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele te dá a vitória, Ele te garante a libertação, Ele te garante salvação. É Ele que faz valer tudo aquilo que Deus havia prometido sobre a sua vida. Jesus é o nosso Deus, eterno, soberano, maravilhoso, o Deus que conhece a sua vida. Querido, qual é a mensagem da cruz que você acredita? Qual é a mensagem da cruz que você tem levado? A mensagem que os líderes daquela época colocavam Jesus como malfeitor, como falso Messias. A mensagem que os imperadores quiseram colocar, que ele não era o salvador da humanidade. Ou a mensagem que encontramos na Bíblia, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, e que a mesma Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor Jesus possa nos fazer a cada dia compreender a mensagem da cruz, e que nós tenhamos sempre disponibilidade para levarmos a verdadeira mensagem da cruz. Deus te abençoe neste dia e te conceda grandes conquistas, grandes vitórias, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a mensagem da cruz.